Olá, boa tarde, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Eu estou aqui, eu quero falar de algumas coisas importantes. Dia das Mães, fiz uma colinha, né, para não me perder. Tem algumas coisas aqui que eu quero falar, não quero me esquecer de organizar o que eu tenho para falar. Dia das Mães passou, né? Domingo agora foi Dia das Mães. E lembrei da minha mãe, né? Vai fazer 5 anos que ela faleceu. Agora é dia 18 de setembro. E tava pensando a respeito do luto. Tava pensando a respeito de onde ela está. Onde é que a minha mãe existe? Ela existe... ela existiu, ela morreu, ela está em algum lugar, né? E o corpo dela não existe mais, né? Já se decompôs. Ela existe em algum lugar da minha mente. Quando eu penso nela, ela tá, do ponto de vista cartesiano, ela existe. Eu tenho uma imagem da minha mãe que é quando ela fumava. Ela fumava e ela fazia caras, ela fazia algumas caras quando ela estava fumando. Ela enchia a boca de fumaça assim, olhava para cima assim, ela bem, eu olhava assim, né? Minha heroína, né? Era bem interessante. Ela tinha uma jaqueta da Hard Rock Café. Ela ficava charmosa naquela jaqueta lá e é uma imagem que eu tenho. E onde é que tá? Onde é que vive essa imagem? Onde é que tá a localidade das coisas, das pessoas? Quando eu penso na minha mãe, tem vários momentos, né? Tem um momento que eu era criança, tem um momento que eu era adolescente, tem um momento onde eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, minha mãe estava muito forte, né? Ela tá forte, ela tá viva ali, né? É uma imagem, né? Que eu tenho dela. E tem as imagens, né? Tem outras imagens que foi gravando na minha mente, né? Que ela ficou na minha mente. Então, a imagem da degradação, né? A parte onde a fase terminal, né? Teve uma vez que eu perguntei para uma amiga minha, eu falei, quando é que vai ser a fase terminal? Em que momento, né? E aí ela falou, espera que você vai saber. Quando estiver chegando na fase terminal, você vai saber. E realmente, né? Foi quando chegou a fase terminal, eu falei, essa daí é a fase terminal, A fase terminal é muito magra, né? É muito assim, né? Então, onde é que está a localidade das coisas, né? Das pessoas e das coisas também? Onde é que elas existem, né? Onde é que está a minha mãe? E em que momento? Aonde que está o tempo? Onde que fica o tempo de tudo isso? Que nem um exemplo, né? A Marley Rodrigues é uma comunicadora da Rádio Boa Nova. Eu escuto ela faz uns 15 anos que eu escuto ela. É uma imagem que eu tenho dela. Hoje ela falou comigo, né? Falou me deu um estímulo, né? E assim, ela existe, né? Ela existe de várias formas para mim, como a comunicadora da Boa Nova. Ela existe como os conselhos que ela fala, né? E as coisas que ela falou para mim existem. Teve uma coisa que ela falou no programa dela há mais de 10 anos. Ela parece até que parece bobagem, né? Parece bobagem. Eu lembro que ela disse que o pano de chão não precisa estar branco, ele não precisa ser branquinho, ele não precisa estar limpinho, não precisa estar... O pano de chão, ele é pano de chão, né? Ele serve para limpar o chão. Ele não precisa estar branquinho que nem uma camiseta, como uma toalha, né? E isso assim, onde é que está isso? Isso aí ficou em algum lugar da minha memória, associado à imagem Marley Rodrigues, né? A imagem da psicóloga, a imagem da conselheira, né? Então ela existe, né? Ela pode existir hoje, amanhã e depois, assim, ela está eternizada, né? Não estou dizendo que ela morreu, ela vive. Marley Rodrigues vive, mas ela tem um lugar, ela já existe para mim, ela é um lugar eterno, assim como a minha mãe.
Então é uma localidade, né, atemporal, né? É uma tela que gravou na minha mente. E voltando um pouco, eu vou falar sobre o luto, né? As 5 fases do luto. Né? Existem vários lutos, né? Existe a fase da negação, é uma reação, né? De onde a gente se esconde, né? Finge que não tá acontecendo. Comigo aconteceu a dissociação. Eu fiquei meio dissociado, tipo, eu lembro que quando minha mãe morreu eu tava fazendo um curso de DJ, né? Então minha mãe morreu, no outro dia eu tava lá fazendo festa, né? Eu entendo isso como uma dissociação, né? Tipo assim, fingir que não é comigo, não tá acontecendo nada, aí eu vou pra minha rotina, né? E vou jogando, pode debaixo do tapete. Alguma coisa eu joguei. Hoje eu tenho consciência que naquele momento eu tava dissociando, né? Mas na hora, assim, a dissociação é um mecanismo natural. Ela vai acontecer, né? É uma proteção é uma proteção do meu mental, né? A raiva, né? A segunda fase do luto é a raiva, é culpar os outros, é ficar revoltado, né? Colocar a culpa, né? Tipo, foi Deus, foi alguma coisa que aconteceu, por que aconteceu isso, né? A terceira fase do luto é a barganha, né? É uma reserva que eu crio, né? Tipo, se acontecer alguma coisa, né? É uma promessa que eu faço, né? Para as divindades. Tem a depressão, que é a quarta fase do luto, que é a tristeza, né? Que é quando eu fico amuado, né? Eu não quero conhecer novas pessoas, né? Eu tô falando do luto de pessoas, mas pode ser de coisas, né? De um trabalho, né? E o luto de uma pessoa que tá viva. O luto de uma pessoa que se foi e que vive. Um relacionamento que se foi, a pessoa ainda vive e você tá no luto, né? E a última fase, que é a aceitação, que é a serenidade, né? É onde eu me abro para me reconectar com novas pessoas, né? E essa ideia do luto em 5 etapas é uma ideia é um trabalho da Elisabeth Kübler-Ross. Ela é uma psiquiatra suíça, ela tem alguns livros que falam sobre o assunto. Ela fala também sobre a lamentação, né? O luto e lamentação. E a gente está vivendo, né? Fazer uma contextualização, assim, para quem está assistindo esse vídeo daqui 20 anos, para quem está assistindo aí daqui 10, 15 anos, o que está acontecendo, né, no mundo, né? Aqui em São Paulo, moro em São Paulo, do meio de março para cá, né? Estourou a pandemia, né, do vírus. E todo mundo, aquela vida que todo mundo tinha de ir para lá, de ir para cá, de conversar, de abraçar, acabou por enquanto, né? E o que a gente está vivendo, né, em São Paulo, né? A gente estamos no mês de maio, né? E o que está acontecendo? Um luto, né? Uma tristeza da vida que não existe mais, né? Não existe mais esse contato. Outro dia eu tava vendo um vídeo lá, o pessoal se abraçando de festa. Eu falei, olha o mundo que o pessoal vivia. Nossa, que estranho, né? Eles se abraçavam, né? Eles se beijavam, as pessoas tudo juntas, se abraçando, se beijando. E todo mundo junto. E era um mundo que passou, né? E tem que ser lamentado nessa tristezinha, né? O que é essa tristeza que tá todo mundo sentindo, né? É um luto, né? Então, é mais um processo, né? Que não tem uma ordem, né? Eu falei dos 5, né? A negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Não tem uma coisa certa, assim. Eu não sei que parte que eu tô do luto. Eu lembrei da minha mãe, domingo, lembrei com carinho, com saudade, mas não com aquela tristeza, assim, tipo, aconteceu, ela se foi. Eu passei por aquela parte de achar bom, né? De alívio, assim, se é para ver uma pessoa magra, sofrendo, com dor, foi um alívio. Então, essa parte da negação e da raiva, ela já aconteceu antes do falecimento, né? Ela aconteceu antes. Tinha dias que eu ia cuidar da minha mãe e eu parava no meio do caminho para chorar. Então, eu vou chorar aqui logo. Eu chorava no meio do caminho, depois eu ia pro caminho lá, chegava lá bem, né? E cuidava dela e voltava para casa.
Então eu percebi que eu passei por isso assim antes. Então o meu processo de lamentação começou bem antes, né? Então quando ela morreu eu falei, tá bom, né? Eu já aceitei melhor, né? Então como vai fazer 5 anos, então já tá, eu já lembro assim normal, né? Eu já posso falar, no primeiro ano tinha uma dificuldade de falar sobre o assunto, né? Hoje em dia, né, quase 5 anos já consigo falar, né? Já trabalhado em terapia, né? Processo de terapia é importante. Então hoje assim fica em algum lugar, né? Em algum lugar ela está, né? Uma localidade, né? Enfim, e para vocês, como é que estão? Onde é que é esse lugar das pessoas? Como é que tá? Teve uma vizinha aqui, faleceu, né? A morte está muito perto, né? A morte nunca teve tão perto, né? Pelo menos é a impressão que eu tô tendo, né? Que como é que é isso? Onde é que estão as coisas, né? Onde é que está essa imagem, né? Que nem a minha mãe está presente aqui, neste momento. Tem uma imagem da Nossa Senhora ali, né? Que foi ela que me deu. Então, quando eu olho para a imagem da Nossa Senhora, eu estou em contato com ela, né? Então, é assim que está sendo para mim. Legal? Por hoje é só. Obrigado. Tô vendo aqui quem está assistindo.